comecei a fazer metas de oração para o meu pai, para minha mãe, para minha família. Rezava os 54 dias de terço. Terminava os 54 dias de terço, começava os 150 salmos. Terminava os 150 salmos, começava os 31 dias de provérbios. Terminava provérbios, começava a novena da Via Sacra. Terminava a novena da Via Sacra, começava a oração dos 40 Pai Nosso, que é uma oração fortíssima. 40 Pai Nosso, durante 40 dias. Tem um folhetinho lá na livraria, se você quiser a meditação. Terminava 40 Pai Nosso, começava 90 Salve Rainha durante 9 dias. É assim que se reza. Até que um dia, depois de tantas orações, eu estava voltando de Maringá. Deus fala conosco assim, Deus nos surpreende, gente. Na hora que você nem está esperando que Deus vai falar com você, e Ele te visita e fala com você. É como um raio impetuoso que entra dentro do teu coração, e Deus revela onde está a raiz do problema. Por isso que é bom a gente rezar. Naquela hora veio como um raio, e Deus falou comigo. Na volta de Maringá até Ponta Grossa, Deus disse assim: o empecilho da tua família não ter conseguido casa própria está no teu avô. O teu avô morreu em pecado. O teu avô está no purgatório. Parece loucura dizer isso, né? Eu não sabia nada do pai da minha mãe, dessas coisas. Foi Deus que me falou. Eu imediatamente liguei para minha mãe e falei: olha, mãe, Deus mostrou para mim que o problema de vocês todos, quem está segurando a graça de vocês é o avô, é o nosso avô, pai do meu pai. A minha mãe nunca tinha dito nada para mim. Ela pegou e disse assim: minha filha, sabe que você tem razão? E eu vou até te dizer que pecado que teu avô morreu. Ele nunca quis casar com a sua avó. Eles viveram a vida inteira em pecado de fornicação e morreu com esse pecado. Eu não tenho dúvida que por causa desse pecado meu avô estava no purgatório. Quando Deus me revelou isso e minha mãe falou isso, já me veio uma luz de fazer as missas gregorianas pela alma do meu avô, que pouquíssimos padres fazem missa gregoriana. São 30 dias de missa seguido, só nesta única intenção. Eu arrumei um padre e mandei esse padre fazer 30 dias de missa para mim. Paga uma taxa que a cúria pede para pagar, paguei as missas. 30 dias de missa. Esse padre chegou para mim e falou assim: nunca mais eu quero fazer missa gregoriana. Ele sofreu horrores nesses 30 dias de missa. Horrores. Mas quando terminou esses 30 dias de missa, Deus libertou a minha família inteira. Meu pai, de repente, ele tinha uma casa, vendido uma casa no Mato Grosso, e a pessoa não deu conta de pagar, devolveu a casa para ele. Meu irmão comprou a casa própria, minha irmã comprou a casa própria, desenrolou toda a situação da minha família. Toda. Aqui nós vimos então o testemunho da irmã Zélia sobre o poder das missas gregorianas. E aqui no canal, às vezes algumas pessoas me perguntavam, até em outras redes sociais vinham perguntar, né, onde eu consigo um padre para celebrar uma missa gregoriana? E realmente é muito difícil encontrar, é dificílimo, e eu ficava sem saber, né, dar essa resposta. Agora tem, né, encontrei um padre que está celebrando a missa gregoriana. E é dificílimo, né, um padre desejar a missa gregoriana, por quê? Primeiro, que é uma grande batalha espiritual, é uma grande luta. É uma grande luta, né? Então a irmã Zélia aqui deu o relato, né? Como que o padre sofreu
para fazer as missas gregorianas. Segundo, porque a missa gregoriana ela tem que ser celebrada somente naquela intenção, somente naquela intenção. Então, por exemplo, né, eu quero pedir uma missa gregoriana pelo meu bisavô. O padre vai lá, ele vai rezar aquela missa somente na intenção do meu bisavô, mas nenhuma. Então, geralmente, né, não acontecem nas igrejas. O padre tem que celebrar, né, de modo particular, porque na igreja, quando você celebra, né, quando o padre vai celebrar, tem muitas intenções, né? Então, pelas almas de tais pessoas, né, agradecendo determinadas graças, pedindo intercessão, né? Então, às vezes tem 20, 30, 50, 100 outras intenções. Aí não é missa gregoriana. Para ser missa gregoriana, tem que ser somente naquela única intenção. Então, por exemplo, esse padre, né, que eu vou depois, né, falar como entrar em contato, ele vai celebrar a missa gregoriana só naquela intenção. Então, né, por determinado familiar, só vai nessa intenção, mas nenhuma outra. Então, durante toda a missa inteira, ele vai pensar, ele vai oferecer somente, né, por aquela alma. E são 30 dias. Então, por algum motivo, ele está celebrando, ele está no 20º dia. Aconteceu que no 21º dia, né, no dia 21, ele não pode celebrar, ele vai ter que começar desde o começo. Ele tem que celebrar 30 dias ininterruptos. Não pode ter pausa. Então ele começou a celebrar no dia 15, aconteceu qualquer situação, não importa. Ele teve que parar, não deu conta de celebrar naquele dia, ele vai ter que começar desde o começo. Então são 30 dias seguidos só naquela intenção. E claro, é um combate espiritual muito grande para o padre. Por isso que a maior parte é muito difícil encontrar, muito difícil. E aqui, né, eu quero então deixar um contato aqui embaixo de um padre que está celebrando missas gregorianas, né? Um padre muito piedoso, um padre, né, que tem um zelo, uma caridade enorme pelas almas, que está aceitando celebrar as missas gregorianas. Como a irmã Zélia disse, né, tem um valor, todo trabalhador é digno do seu trabalho, né? Então é muito difícil para o padre, né? Mas também acarreta muitas e muitas graças, né? Nós sabemos que nada é maior do que a Eucaristia. Então são 30 Eucaristias oferecidas, né, por aquela alma, e muitas almas são sufragadas pelas missas gregorianas. Então peça pelo seu familiar, se você tem um pai, mãe, vovó, tio, irmão, filho, né, sobrinho, afilhado, né? Se você tem uma pessoa que você tem um carinho, não tem ato maior de caridade, não tem nada que você possa fazer de melhor do que pedir uma missa gregoriana. Não existe. Né? O valor é um pouco alto, né? O valor é um pouco alto, né, em termos humanos, materiais, mas claro, em termos espirituais não há nada maior. É uma graça muito grande, né? Se a alma estiver no purgatório, né, ela tem grande chance de ser sufragada, de ser, né, alcançar a libertação, a salvação, e não tem nada de maior que a gente possa fazer para um familiar do que uma missa gregoriana, do que querer a libertação dessa alma. E também esses efeitos passam por nós, passam por toda a família. Vocês viram aqui no relato da irmã Zélia como isso, né, acaba sendo uma cura, né, cura de toda a árvore genealógica, cura da família. Então tem efeitos muito positivos. Então quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato, entre em contato para conseguir, né, falar com o padre, para marcar missas gregorianas, mas aproveite, é muito, muito, muito difícil conseguir marcar missa gregoriana. É uma graça, assim, infinita, incalculável. Então, né, marque sua missa gregoriana para o seu familiar, que você, né, tem um carinho, tem um amor muito grande, né? O valor humanamente às vezes pode parecer um pouco alto, mas, né, é a caridade com os nossos familiares, né, por meio da Eucaristia, 30 missas, não tem preço, né? E o sacerdote, né, ele sofre, né, igual a irmã Zélia falou, né, mas que bom que nós temos sacerdotes que ainda celebram missas gregorianas. Salve Maria, salve José. E se você conhece alguém, né, que se sente a falta, né, de um familiar, a perda de um ente querido, né, envie o vídeo, né, para que possamos, né, fazer divulgar o poder das missas gregorianas.